Amigos e amigas, vamos a um momento de reflexão, os meus endereços na internet. @Paulo Roberto Maciel, 7919, Paulo Roberto Maciel 6 /, YouTube e Instagram. Temos ainda o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel, da rádio. Eu transcrevi uma parte de uma homilia episcopal. É de um bispo muito conhecido na nossa igreja católica. Uma homilia muito importante para a nossa reflexão. Vou passar para vocês, meus seguidores, porque quem me segue já sabe daquilo que eu prego, daquilo que eu defendo. E é algo assim muito sensato, muito lúcido, esse pronunciamento do bispo. Vamos lá. O bispo faz a análise sensata da conjuntura do Brasil, onde se vê marxismo, ateísmo e muita corrupção. Um bispo católico, em homilia sobre o mártir de Jesus Cristo, São Sebastião, fez uma digressão, falando sobre suas orações em intenção dos corruptos do Brasil. Observem só, ele está orando pela conversão dos corruptos. Ele diz que as pessoas mais simples não têm noção do tamanho da roubalheira que existe no país tupiniquim. Sua preocupação, enfatizou, não é tanto pelos velhinhos roubados, mas pelo grande número de pessoas, até mesmo batizadas, que vão para o inferno por estarem roubando, furtando, praticando a corrupção. Vão ao encontro do diabo e não de Deus, quando terminarem essa passagem efêmera pela terra. Mas tem solução. A solução para o corrupto é aqui na terra, a partir do arrependimento, a partir da conversão. É parar de roubar e devolver o bem roubado. É preciso reparar o mal feito, não com dinheiro público dos impostos pagos pelos que trabalham, mas devolvendo com o próprio recurso afanado, furtado, roubado. Devolver com aquilo que foi retirado dos incautos, dos piegas, dos simples. Só assim surge a cura. O bispo viu, de uma forma extraordinária, almas caindo no enxofre do inferno pelo pecado da corrupção, por judiar de manifestantes idosos, por falsear a verdade. Olha, ele teve uma visão extraordinária. Para o líder episcopal, a República do Brasil vive uma semi-ditadura, com muitos presos políticos, muitos exilados políticos. O país, na sua visão, caminha para uma ditadura integral. O clérigo lembra que a igreja sempre sepultou os ditadores, os nazistas, os fascistas, os comunistas, marxistas, como fez com Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Benito Mussolini. Ele diz que o psicologismo indecente e o feminismo enlouquecido vão destruindo as bases da família e formando nas escolas jovens Nutelas, sem força. Jovens que não sabem enfrentar a realidade, os problemas,
que não tem resiliência. Há exemplo de universitários perdidos que ficam gritando por liberdade de ditadores, libertação de ditadores, nos estilos comportamentais mais esdrúxulos possíveis. Algo inacreditável. Para ele é uma gente que não tem mais sentido. Não há sensatez nisso. Há muitos professores ateus nas academias ensinando a militância marxista ao invés de ensinar as ciências com equilíbrio. Eles querem que os filhos desses pais que lutaram para colocá-los na faculdade virem comunistas, virem esquerdistas, malucos como muitos que estão por aí. Hoje, pais pedem orações aos padres quando os filhos passam no teste de ingresso na faculdade. Esses pais querem que os filhos não percam a fé, pois as universidades se tornaram laboratório de militância ateia, comunista, a favor do aborto, da ideologia de gênero, etc. Sem falar na drogadição. Há até educandários tradicionais católicos, tomados por sindicatos, por marxistas, militantes esquerdistas, e a igreja está até procurando, inclusive, criar escolas alternativas a fim de conter os desvirtuamentos dessas escolas tradicionais. Olha o que acontece, gente. É preciso agir dessa forma para evitar um mal maior. Gente, só não percebe isso quem tem os olhos tapados ou tampados. Tanto faz, tampados ou tapados. Uma médica recém-formada foi procurar o bispo, assim ele revelou, revoltada e culpando Deus pela morte de sua mãe. E o bispo lhe disse que isso não é verdade. Deus não tem culpa pela morte da mãe dela. O próprio bispo informou que aos 11 anos de idade perdeu sua mãe e nem por isso culpa a Deus. Tem gente que culpa Deus por tudo, pelo câncer, pela guerra, pela morte prematura, pela fome, pela pobreza, pela morte no trânsito. Deus não tem nada a ver com isso. São as fatalidades da vida, a liberdade de cada um, e assim todos devem estar preparados para a chegada da morte, pois não se sabe quando ela surgirá em nossa vida. Ninguém sabe o dia de sua morte. Desespero não é coisa de cristão, é coisa de pagão, pois Deus é fiel. Passar por provação exige esperança, oração, perseverança na fidelidade a Cristo Jesus, como diz o Salmo 22. Segundo o bispo, todo católico deveria acordar diariamente e perguntar, como no Salmo 115, que poderei retribuir a Deus por tudo aquilo que Ele me fez? A fé não pode depender de circunstâncias. Um fiel católico legítimo disse ao bispo o seguinte: perdi tudo, mas o que tenho hoje não troco pelo que perdi. Ou seja, ele ganhou muito mais com aquela perda, pois está na igreja, está rezando,
está confiando na vida eterna, que virá depois dessa passagem efêmera pelo solo terrestre. A sociedade é fraca atualmente. E os pais precisam formar filhos fortes. A igreja insiste tanto na família, porque a família é o primeiro lugar onde se forma o caráter, se educa a consciência, se aprende a verdade. Na família se aprende a respeitar, desde que os pais ensinem, se aprende a responsabilidade e o amor ao próximo. Se a família adoece, a sociedade inteira fica patologicamente enferma. O Brasil e o mundo vivem hoje um tempo de confusão moral, relativização da verdade, enfraquecimento dos valores humanos e fundamentais. É algo muito triste e perigoso. O escândalo de um banco privado brasileiro, entre 2025 e 2026, mostra o envolvimento de pessoas das mais altas esferas dos três poderes. São indivíduos que não foram formados no caráter para entender que o que é dos outros não é seu. Essa gente louca por dinheiro, louca pelo poder econômico, não terá a glória de Deus. Pois Jesus diz que eles já tiveram neste mundo sua recompensa. São pessoas que já estão curtindo hoje as suas regalias, seu escárnio pelos menos afortunados. São pessoas que já curtem suas mansões caríssimas, seus barcos, suas viagens, seu dinheiro nos paraísos fiscais, dinheiro para comprar consciência do povo. Os sistemas autoritários e marxistas vivem de comprar a consciência das pessoas mais susceptíveis, aquelas que se deixam levar pela lábia deles, desses líderes comunistas, esquerdistas, dissimulados, hipócritas, sepulcros pintados. Dão ajudas financeiras não para cumprir a obrigação e o dever de cuidar dos pobres, mas para ganhar e formar militantes usando o dinheiro dos impostos de quem trabalha. Não se pode aceitar a normalização da injustiça, da corrupção moral e da mentira. Porém, também, não se pode responder a isso com ódio. A igreja não deve formar militantes, mas sim católicos, homens e mulheres de consciência reta, com fé, acreditando na vida eterna. Por isso, o mundo secular pervertido não gosta dos católicos autênticos, verdadeiros, aqueles que têm fé. A fé precisa gerar coragem e não agressividade, clareza e não a violência, firmeza e não o ódio. O católico não precisa ser violento, mas também não pode ficar junto aos escarnecedores. Observem bem, o católico não pode ser violento, não precisa, mas também não deve ficar junto aos escarnecedores. O católico deve ser aberto ao diálogo, mas com quem tem bons princípios, com quem quer verdadeiramente dialogar. É preciso ser firme, sem perder a caridade, pois a igreja está aberta para acolher todos os pecadores, desde que queiram se arrepender, mudar de vida. Estes podem ser peixes que Deus está pescando pelo testemunho do católico genuíno,
do católico verdadeiro, do católico autêntico, aquele que reza e que pede para que os outros se arrependam. Não basta transmitir informação. É necessário formar caráter. A igreja precisa de jovens capazes de pensar, discernir, servir e resistir ao mal, como muitos que estão voltando para a igreja. Há exemplos bons. São jovens que alegram seus líderes pela santidade, pela procura da confissão, pela comunhão piedosa, pela oração, pela adoração a Deus. Seguir Jesus não é fugir da história, mas é transformá-la através da verdade. E a verdade é Cristo Jesus, aquele que salva. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus, que é o nosso Salvador. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que, quando isso aconteceu, eu não gostei. Como ser humano falível que eu sou, indigno que eu sou, não gostei, reclamei. Mas com o passar do tempo, eu fui observando que os nãos que eu recebi de Deus foram a melhor coisa para a minha vida. Caso contrário, poderia nem estar mais aqui. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Será o juízo final. Esteja preparado, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados, ainda é tempo. E creia em Jesus como Deus. E nos encontraremos com corpos transfigurados na eternidade, onde viveremos por todo sempre ao lado de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e todos os santos, e todos os salvos, e todos os anjos de Deus. Felicidade em plenitude. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6/, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.